Fala pessoal, mais uma aula de saúde coletiva e agora nós vamos começar a falar sobre as doenças infecto-parasitárias. E hoje nós vamos começar falando sobre dengue. Então vamos iniciar aqui nossa aula. A dengue é uma doença infecciosa, ou seja, ela é transmitida pela contração de um micro-organismo que vai penetrar no seu corpo e desencadear a doença. E é uma doença febril e também aguda. Tá? Lembrando a diferença de doença aguda para doença crônica. Doença aguda é aquela que vai evoluir para a cura ou para o óbito em poucos meses, e a doença crônica é aquela com que você convive durante vários meses ou anos. Então ela geralmente tem um curso benigno, tá? Mas pode também ter curso grave, a depender do tipo. O dengue clássico, por exemplo, na maioria dos casos vai ter um curso benigno, a pessoa vai melhorar e vai seguir sua vida normalmente. Mas também tem os quadros mais graves, que é a famosa dengue hemorrágica. Tá? E o termo correto é febre hemorrágica da dengue. E a dengue hemorrágica ela pode evoluir para um quadro que pode ser fatal, que é o choque, a síndrome do choque da dengue, tá? Que é o quadro mais grave relacionado a essa doença. Então a dengue clássica ela tem os seus sintomas característicos, que são a febre alta, seguido também dos sintomas, né, que são característicos da doença, que é a cefaleia, dor de cabeça, que é a mialgia, dor muscular, prostração, artralgia, que são as dores nas articulações, anorexia, que é a falta de apetite, astenia, que é a diminuição da força muscular, e dor retroorbitária, que é a dor na região aqui que ficaria atrás dos olhos, né? Acompanhado de náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo, no caso de sintomas hemorrágicos, que a gente vai ver mais para frente, são as petequias, né? Hepatomegalia, que é aumento do fígado, pode ser ocasional, dor abdominal generalizada, isso acontece principalmente em crianças. Podem ocorrer também pequenas manifestações hemorrágicas, tá? na dengue comum, que não vão levar a nenhum estado mais grave, são as petequias. Pode ocorrer epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrointestinal, hematúria, metrorragia, tá? Relacionados sempre a eventos hemorrágicos e a sangramentos. E a gente vai entender daqui a pouco por que a dengue provoca esses quadros hemorrágicos. A dengue clássica ela tem um curso de mais ou menos de 5 a 7 dias e depois desse período ocorre a regressão dos sintomas e a pessoa ainda demora um pouquinho a se recuperar, tá? Porque a doença dura geralmente ali mais ou menos uma semana, um pouquinho mais, e você vai demorar mais uma semana ali para se recuperar totalmente, para voltar à sua plena capacidade física. Aí nós temos também o dengue hemorrágico, que é um quadro mais grave da doença. E a dengue hemorrágica ela vai se caracterizar por alterações na coagulação do sangue e inflamação dos vasos sanguíneos, principalmente dos vasos capilares. E por consequência disso, a gente vai ter as seguintes manifestações. A primeira é o aumento da permeabilidade dos vasos. Isso mesmo, os vasos sanguíneos eles são permeáveis, eles permitem que a quantidade de líquido presente no sangue, porque o sangue ele tem a parte sólida e a parte líquida. Então os vasos eles permitem que essa parte líquida se extravase para fora dos vasos sanguíneos. E na dengue isso ocorre com uma intensidade muito grande, tá? E principalmente por conta da inflamação dos capilares. Então esse extravasamento de líquido pode levar a algumas complicações, como derrame pleural, ascite, e esse extravasamento, se ele for muito intenso, ele pode evoluir para o choque circulatório, tá? Que é quando o volume de sangue dentro do vaso sanguíneo fica tão baixo que o seu sistema circulatório ele entra em colapso, tá? E você não consegue mais manter o fluxo sanguíneo para o seu corpo. Tá? Então é um quadro muito grave. A segunda manifestação, trombocitopenia, que é queda no número de plaquetas. Tá? Isso aqui é característico na dengue e é usado para se fazer o diagnóstico, porque você pode fazer isso aqui rapidamente através de um exame de sangue. Então, no indivíduo saudável, normal, a contagem de plaquetas ela vai estar entre 150 mil e 400 mil. E na dengue hemorrágica, esse número pode cair para menos de 100 mil. Tá? Em alguns casos extremos, até menos do que 10 mil. E aí já é um quadro muito grave.
E aqui nós temos alguns sinais que indicam gravidade ou alarme. São sinais que a doença está evoluindo para um quadro grave e precisa de intervenção médica, internação hospitalar. Tais são eles: a dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes, hipotensão postural e hepatomegalia dolorosa, pele fria, úmida e pegajosa, hipotensão. Tá? Essa questão da pele fria, da hipotensão é relacionada ao choque. Sangramentos que não cessam espontaneamente, letargia, dificuldade respiratória. Então, se o paciente apresentar qualquer um desses sintomas, estando com dengue, eles são sinais de alarme, tá? São sinais de gravidade. E entre as manifestações hemorrágicas, a mais comum é a prova do laço positiva. Tá? Na sequência, nós vamos aprender como se faz a prova do laço e entender o que significa esse exame, né? Esse teste que é feito nos pacientes com dengue. Nos casos graves de dengue hemorrágica, o maior número de casos do choque ele vai ocorrer geralmente entre o terceiro e o sétimo dia da doença. Agora vamos falar um pouquinho sobre o agente etiológico, que é o agente causador da doença, é o micro-organismo que causa essa doença. Por isso ela é classificada como uma doença infecciosa. Tá? Então é o vírus da dengue, é um RNA vírus, é um vírus do tipo RNA, desculpa. E ele é da família dos arbovírus do gênero Flavivírus e pertence à família Flaviviridae. Essas informações aqui são mais técnicas, né? Mas vale a pena sempre a gente citar. E existem 4 sorotipos conhecidos, que a gente tem a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, se você pegar a dengue tipo 1, você não vai adquirir essa doença novamente, mas você ainda está exposto aos 3 outros sorotipos conhecidos. Tá? Então, por isso que ela é uma doença que até hoje ela não tem vacina, por conta desse grande número de sorotipos conhecidos. Então é comum que a pessoa pegue dengue várias vezes ao longo da vida, tá? Ao contrário de outras doenças que você pega uma vez só e adquire imunidade para ela. O vetor da dengue também é outra informação importantíssima, que ela é transmitida por vetor. Vetores são animais que transmitem a doença, podem ser insetos, roedores. Tá? No caso da dengue é o mosquito Aedes aegypti. E quem transmite a dengue é a fêmea do mosquito, que ela necessita do sangue para a maturação dos ovos. E uma informação também importante é que a dengue pode ser transmitida por outro tipo de mosquito. Ela também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Porém, esse mosquito ele não tem a mesma capacidade de transmissão do Aedes aegypti. Período de incubação da doença, de 3 a 15 dias, está sendo a média de 5 a 6 dias. Então, após esse período, você vai ser infectado e depois, numa média aí de 5 a 6 dias, você vai começar a manifestar os sintomas. Período de transmissibilidade. Aqui é interessante que o homem é que infecta o mosquito, porque o mosquito ele vai adquirir o vírus da dengue quando ele vai lá e pica uma pessoa que já está infectada. Então, depois que ele pica essa pessoa que está infectada, é que ele vai transmitir para outra. E o homem ele infecta o mosquito durante o período de viremia, tá? Que começa um dia antes da febre e ele vai durar até o 6º dia da doença. Então, durante esse período, todo mosquito Aedes aegypti que picar a pessoa com o vírus da dengue, ele também vai adquirir o vírus. A complicação mais grave da dengue seria o choque, que ele é decorrente do aumento dessa permeabilidade capilar que eu falei anteriormente, e isso vai causar uma hemoconcentração, o seu sangue vai ficar concentrado, e isso vai levar a uma falência circulatória, que é o choque, e isso vai levar a pessoa a óbito, se não tiver uma intervenção médica a tempo. Aí a dengue ela é uma doença de notificação compulsória. Todos os casos, mesmo que suspeito, mesmo que não for confirmado, eles devem ser notificados à vigilância epidemiológica pela unidade onde o paciente for com a suspeita do caso ou com o caso confirmado. Então, o diagnóstico ele é feito pelo hemograma, e onde é feita a contagem de plaquetas. E também ele pode ser
ele pode ser complementado pela prova do laço, tá? Que é um teste que você pode fazer sem precisar de nenhum material assim, tecnológico, sem nenhum equipamento especial. Então a prova do laço ela apenas reforça o diagnóstico, se ela der positiva, né? E ela detecta o que a gente chama de petequias, que são pequenas manchas vermelhas na pele, tá? Que ali é um indício de que está ocorrendo um quadro hemorrágico. Então, como é feita essa prova do laço? Primeiro, ela deve ser feita em todo paciente na triagem, né, dos casos suspeitos. Então, primeiro você vai verificar a pressão arterial do paciente. Por exemplo, se der 12/8, em seguida você vai somar a sistólica e a diastólica e divide por 2. Então, no caso aqui, teve um erro de digitação, né? Vamos considerar que deu 10/8. No caso, 100 milímetros por 80. Então você vai somar as duas e divide por 2. Então você vai achar esse valor, 90. Então 90 foi a média da pressão arterial. Então com esse valor da média, você deve posicionar o esfigmomanômetro no braço do paciente e insuflar até o valor obtido. Em adultos você vai insuflar e vai deixar 5 minutos insuflados. Em crianças, apenas 3 minutos. Então, no antebraço, na face interna, você vai desenhar um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm. E depois desse período, com o manguito fazendo pressão no braço, dentro desse quadradinho você vai fazer a contagem de quantas manchinhas vermelhas vai ter ali dentro, que são as petequias. Então, nos adultos, vai ser considerado positivo se você tiver a contagem de 20 ou mais. E em crianças, se tiver mais de 10. Tá? Então tem que dar um número superior a 20 nos adultos e 10 em crianças. Tratamento. Não tem tratamento específico. O que pode ser feito é a hidratação e a reposição de eletrólitos para evitar o choque, principalmente a hidratação venosa com soro fisiológico. É recomendado o repouso, né, e o controle do hemograma por conta das plaquetas. E é contraindicado o uso de medicamentos à base de ácido acetil salicílico, porque isso aqui pode potencializar o efeito hemorrágico. E a prevenção, como todos já devem saber, a medida mais importante é a prevenção e o combate ao mosquito, tá? Por conta das suas larvas e dos seus ovos. Então é importante sempre fiscalizar os quintais, as lajes, não deixar baldes, pneus, garrafas, recipientes que possam acumular água, porque isso aí vai facilitar a propagação do mosquito. Tá? Então nossa aula sobre dengue fica por aqui e na sequência nós vamos falar sobre febre amarela. Tá? Qualquer dúvida é só me deixar uma mensagem lá no chat ou no privado.